O câncer tirou de Hollywood algumas de suas estrelas mais brilhantes. Mas você sabia que 40% dos atores da Era de Ouro nunca revelaram seu diagnóstico até depois da morte? A doença devastadora espreitava por trás do glamour que moldou a história do cinema de maneiras que poucos fãs percebem. E 1. Humphrey Bogart, 1899-1957, a batalha final de Bogart foi mais feroz do que qualquer coisa em seus papéis de durão. A carreira icônica de Casablanca Star desabou quando o câncer de esôfago atingiu seus pulmões. Em 1956, aos 57 anos, o homem que definiu o estilo americano encarou o diagnóstico com notável estoicismo, chegando a brincar com os visitantes. Estou indo bem para quem está morrendo. Nos bastidores, o fumante contumaz e bebedor manteve o trabalho até o corpo ceder, recusando deixar que a doença o definisse. Sua esposa, Bacall, ficou ao lado dele durante tratamentos cansativos que o levaram a 80 libras. Executivos pressionaram Bacall para esconder a condição dele, temendo danificar sua imagem. Críticos disseram que a voz áspera de Bogart, timbre que influenciou gerações de atores, podia ser um sinal de alerta. Todos sentiram falta do filme dele. The Harder They Fall ganhou significado sombrio que os fãs já viam mesmo. Lutava pela vida na tela. A Academia não o honrou até Casablanca. Seu legado de anti-herói definitivo cresceu após a morte. O mau garoto original de Hollywood deixou fortuna de $10 milhões e filha que o conhecia pouco. 2. Gary Cooper, 1901-1961, o homem forte e silencioso, encontrou seu par quando o câncer de pulmão o derrubou. O galã mais confiável de Hollywood. Gary Cooper, que projetava a força americana em mais de 100 filmes, manteve seu diagnóstico em segredo até algumas semanas antes de sua morte. Surpreendeu fãs ao redor do mundo, que não tinham ideia de que seu herói estava sofrendo. A batalha de Cooper contra o câncer veio com ironia amarga. O homem que personificava a saúde robusta foi fotografado pela Life Magazine em sua cama de hospital, magro. Seu amigo Jimmy Stewart aceitou com lágrimas o Oscar honorário, sabendo que Cooper assistia de casa. O médico do vencedor de 2 Oscars revelou tarde que Cooper tinha sintomas há anos, mas recusou o tratamento, acreditando que aguentaria. Máquinas de divulgação dos estúdios criaram ao redor dele um mito de invencibilidade que ele dizia ser o filme final. The Naked Edge foi lançado às pressas. Cooper corria contra o tempo, filmando entre sessões de radiação. Críticos chamaram sua determinação comovente, heroísmo digno de seus melhores papéis. Quando morreu aos 60 anos, teatros da América apagaram as luzes em tributo. 3. John Wayne, 1907-1979. O duelo mais duro do Duque não foi contra bandidos, e sim contra o câncer de pulmão que o atingiu. Em 1964, o cowboy de Hollywood lutou com todas as forças, sobrevivendo a uma cirurgia radical que tirou o pulmão esquerdo inteiro e 2 costelas. Ao se recuperar, voltou a filmar mais 20 filmes. Os fãs o chamaram de seu maior retorno. Do que a maioria não sabe, Wayne atribuiu seu câncer ao hábito de fumar 6 maços por dia nos sets de filmagem e à poeira radioativa, a qual esteve exposto durante as filmagens de The Conqueror, perto de áreas de testes nucleares. Surpreendentemente, 91 dos 220 membros do elenco e da equipe daquele filme desenvolveram câncer. O vencedor do Oscar tornou-se o maior inimigo do câncer, fazendo anúncios de utilidade pública com tom direto e emocional, e levantando milhões para pesquisas. Quando a doença voltou em 1979, Wayne recusou-se a esconder-se. Disse: "Estou enfrentando o tiroteio final. Agora, ainda, o Duque pode ter o óbito registrado como causas naturais, em vez de câncer, e a família tramou conspiração para manter seu legado masculino." A herança de Wayne foi avaliada em $685 milhões, mas o valor real de seu catálogo de filmes gerou mais de $1 bilhão desde a sua morte. Suas palavras finais, é claro: "Eu sei quem você é. Você é minha garota. Eu te amo." 4. Marilyn Monroe, 1926-1962. A morte misteriosa da Bombshell ofuscou a verdade chocante. Monroe lutava em segredo contra um câncer inicial nos seus últimos meses. Décadas depois, isso foi revelado em registros médicos. Os médicos haviam descoberto células suspeitas no último exame, acrescentando tragédia à história. As lutas de saúde de Monroe foram ocultadas pelos estúdios, temerosos de que sua imagem fosse manchada. Durante as filmagens de Some Like It Hot,
Monroe teve sangramento inexplicável e dor. Esse diretor Billy Wilder chamou mais tarde de sintomas claros, algo muito errado. Ao buscar tratamento, médicos erraram o diagnóstico 3 vezes. Suas curvas famosas começaram a sumir enquanto perdia peso rápido. Mesmo assim, fotógrafos foram guiados a manter a aparência curvilínea e as fotos de divulgação. A estrela confidenciou a Marlon Brando: "Algo me corrói por dentro. Ninguém quer saber. A autópsia revelou células anormais que oncologistas modernos acreditam estarem evoluindo em câncer endometrial. Sua morte aos 36 anos, seja por suicídio ou por outras causas, impediu uma batalha contra uma doença que devastaria a beleza." Ele ficou famoso como Clark Gable, 1901-1960. O rei de Hollywood reinou supremo até que o câncer de pulmão o destronou aos 59. O ícone de E o Vento Levou desabou no set, enquanto filmavam Os Desajustados. Seu corpo, enfim, cedeu após décadas de fumar sem pausa e de uma vida dura. O mais chocante: o ataque cardíaco que o matou veio apenas 2 dias após as filmagens. O diagnóstico de câncer de Gable foi ocultado do público e de Kay, sua esposa grávida, que só soube da verdade. Anos depois, chefes do estúdio temiam que a doença dele prejudicasse a bilheteria e forçaram a estrela em queda a filmar no deserto, apesar da deterioração evidente. Marilyn Monroe, sua coestrela, contou a seus confidentes que Clark morria mesmo diante de nossos olhos. O diretor John Huston mandou ao cinegrafista filmar Gable de ângulos para esconder sua aparência, quando Gable insistiu em fazer truques, apesar dos avisos médicos. Huston chamou suicídio por dedicação. O diálogo do filme ganhou um significado perturbador e sinistro, quando o personagem de Gable diz: "Não quero viver mais do que a minha utilidade." Ele estava expressando seus reais temores. Seu filho póstumo, nascido 4 meses após sua morte, herdou $400 mil, hoje cerca de 3,7 milhões de dólares, de um pai que ele nunca conheceu. Beth Grable, 1916-1973. A rainha do pin-up, com as pernas de $1 milhão, teve sua carreira glamurosa interrompida pelo câncer de pulmão, que apareceu com rapidez chocante. Uma vez, a atriz mais bem paga dos Estados Unidos, Grable passou de estrela de musicais da MGM para ficar quase irreconhecível em poucos meses, enquanto a doença a devastava. Para a figura famosa, a loira Bombshell, que vendeu $59 milhões em títulos de guerra, descobriu um caroço enquanto se preparava para uma turnê de retorno em 1972. Os médicos inicialmente descartaram suas preocupações, atrasando o tratamento precioso. Quando chegou o diagnóstico correto, o câncer já se espalhou por todo o corpo dela. Suas pernas, famosas, seguradas pela Lloyds de Londres por $1 milhão, ficaram inchadas com o avanço da doença. A ex-co-star, Bob Hope, foi ao quarto do hospital e, mais tarde, disse aos repórteres que chorou no carro. A garota mais bonita do cinema parecia derreter-se. Ele disse que executivos de estúdio que lucraram milhões com a imagem de Grable a abandonaram durante a doença. Os custos do funeral foram cobertos pelo ex-marido Harry James. Depois que boatos se espalharam, ela morreu quase falida. A estrela, que já recebia $300 mil por filme, deixou apenas 86 mil. E uma coleção de fotos pin-up que ainda vendem por milhares hoje. 7. Judy Holliday, nascida em 1921 e falecida em 1965, foi um gênio cômico com um quociente de inteligência de 172 que enfrentou o câncer de mama com a mesma ferocidade intelectual que imprimiu em seus papéis premiados com o Oscar. A estrela de Born Yesterday, que enganou os que integravam a lista negra da era McCarthy, não conseguiu contornar a doença que a levou aos 43 anos. Cortando-se prematuramente, Hollywood perdeu uma das carreiras mais promissoras. Desconhecida pelos fãs, Holliday foi diagnosticada em ensaios de um musical de destaque na Broadway. Ela seguiu trabalhando com tratamentos, vomitando entre as cenas e voltou ao palco com sincronização perfeita. Richard Mulligan afirmou que ela ficou curvada de dor nos bastidores. Depois entrou no palco e o público gargalhou. Seu declínio foi cruel e rápido. Apenas 10 semanas se passaram entre diagnóstico e morte. Columbia Pictures, Harry Cohn, que disse que Hollywood era gordo e judeu e inteligente demais, pagou por tratamentos experimentais nos dias finais, dizendo aos amigos que eu estava errado em tudo, exceto quão inteligente ela era. Críticos notaram a coincidência tragicamente irônica de que o personagem mais famoso do feriado, a loira, aparentemente burra que engana a todos, era copiada por todos. Na vida real, houve uma luta com médicos que inicialmente descartaram seus sintomas. Seu filho doou o cérebro dela à ciência após a sua morte.
onde os pesquisadores constataram que seu QI excepcional era fisicamente evidente na estrutura de seu cérebro. 8. Rita Hayworth, 19, 18, 19, 87. A deusa do amor que enlouquecia completamente os homens na tela passou seus últimos anos perdida na névoa do Alzheimer, com os médicos descobrindo apenas após sua morte o câncer de mama dela. A maior dançarina de Hollywood, detentora de 2 segredos mortais: a doença neurológica que lhe apagou a memória e o câncer não tratado que se espalhou silenciosamente por todo o seu corpo. O câncer de Hayworth passou despercebido, pois os sintomas de Alzheimer dela mascararam a dor e as mudanças físicas. Sua filha, Yasmin Aga Khan, depois afirmou que a mãe provavelmente sofria de câncer há anos, enquanto a imprensa se fixava no declínio mental. A estrela, que cobrou $250 mil por filme, morreu com $500 mil em ativos, tendo sido explorada financeiramente por diversos gerentes e maridos. Um cronista do cinema, Robert Osborne, disse que Columbia Pictures exauriu Hayworth ao longo de seus anos de auge, ignorando-a. Queixas de dor e fadiga, talvez sintomas precoces de câncer. Em um golpe do destino, Hayworth dança em um filme a bordo da Voyager, símbolo do melhor da humanidade, de importância, voltando à Terra. A mulher real definhou, incapaz de lembrar de suas próprias atuações icônicas. Uma autópsia revelou câncer metastático avançado que já havia atingido seus ossos, fígado e linfonodos. Yul Brynner, 1925 a 1985. O rei careca da Broadway transformou o diagnóstico de câncer de pulmão em seu ato final mais poderoso. A estrela de O Rei e Eu, que interpretou o papel 25 vezes, usou seu último suspiro para alertar as pessoas sobre os perigos do tabagismo, filmando um comercial anti-tabagismo que foi ao ar após sua morte, com a linha assombrosa: "Agora que eu parti, eu digo a você, não fume." A batalha de Brenner contra o câncer tornou-se tão lendária quanto suas apresentações. Ele recebeu o diagnóstico enquanto ainda estreava na Broadway, mas recusou abandonar as apresentações, enfrentando uma dor excruciante que o obrigava a ser literalmente içado ao palco. Em algumas noites, membros da orquestra relataram ouvi-lo gritar de agonia em seu camarim. Entre cenas, o que o público nunca soube. Brynner tinha tanque de oxigênio, disfarçado como adereço de palco lateral, usado logo após os números de dança. Sua voz profunda, descrita como trovão envolto em veludo, tornou-se áspera conforme o câncer progredia. Ainda assim, críticos chamaram as apresentações finais as mais poderosas. O ator nascido na Rússia começou a fumar aos 12 anos e estimou ter fumado 60 cigarros por dia por décadas. Sua campanha póstuma contra o tabagismo é creditada por levar 10 mil pessoas a parar de fumar, fortalecendo a American Cancer Society, chamá-lo de homem que salvou mais vidas depois da sua morte do que a maioria durante a vida. 10. Edward G. Robinson, 1893. 1973, o homem que popularizou o gangster do cinema encarou seu derradeiro ato com câncer de bexiga que se espalhou para os pulmões. Robinson, que fez papéis de durões em mais de 100 filmes, recebeu seu diagnóstico terminal enquanto filmava Soylent Green, tornando sua cena de morte ainda mais arrepiante. Adeus, que ainda assombra o público. O que faz Robinson notável é que ocultou a condição dele de todo o elenco, sem pedir tratamento especial. O diretor Richard Fleischer só soube da verdade anos depois, dizendo que ao desabar em lágrimas naquela cena de morte, não eram lágrimas de glicerina. Ele dizia adeus à vida e à arte dele. O ator que reuniu uma das maiores coleções de arte de Hollywood, avaliada em $5 milhões, hoje vale 33 milhões. Precisa vender peças valiosas para cobrir contas médicas. Sua linha famosa de Little Caesar, Mãe de Misericórdia, é este o fim? Sussurrada à enfermeira antes de morrer. Talvez o pior momento seja ver que Robinson morreu 2 meses antes de ganhar o prêmio honorário da Academia pela carreira. Foi o único reconhecimento relevante vindo de uma indústria que explorou seus talentos. O prêmio foi aceito póstumamente pelo enteado, que afirmou que Robinson ensaiou o discurso de agradecimento todos os dias na internação final. 11. Humphrey Bogart, 1899, 1957. Humphrey Bogart sabia sair com elegância. O icônico ator que nunca jogou pelo seguro na tela enfrentou o câncer esofágico com a mesma determinação calma que ele trazia para Sam Spade e Rick Blaine. Quando os médicos deram um diagnóstico sombrio em 1956, Bogey assentiu e perguntou: "Quando começamos a lutar por trás do durão de Hollywood?" O rosto de um homem que definha rápido.
Visitantes ao leito ficaram chocados ao perceber que a estrela que conheciam virara sombra pesando 80 libras. Bogart manteve seu humor. Disse a Huston: nunca deveria ter trocado o uísque por martinis. Seus filmes finais ganharam sentido quando o público viu que assistiam a um homem morrendo que dava tudo ao seu ofício. Poucos sabiam que Bogart recusara analgésicos mais potentes nas suas semanas finais, acreditando que isso apagaria sua mente. Spencer Tracy chamou aquilo de a mais corajosa atuação de sua carreira, quando Bogart finalmente sucumbiu aos 57. Hollywood perdeu mais do que uma estrela. Perdeu a encarnação do cinismo americano e da frieza que moldou o cinema do pós-guerra. Frank Sinatra, que o visitava com constância de longa data, mais tarde disse que ele me ensinou a morrer com dignidade, sem reclamação, nem temer a doença que levou Bogart. Foi criada a Fundação de Câncer Humphrey Bogart, que angariou mais de 20 milhões de dólares para pesquisa e tratamento oncológico, visando avanços significativos nessa área. 12. Tyrone Power, 19, 14, 19, 58, galã de Hollywood. Morreu no meio das filmagens de Salomão e Sheba. Seu corpo cedeu. Após anos escondendo um tumor no pulmão que crescia, médicos descobriram que o câncer já se espalhava antes do poder colapsar. Em uma cena de duelo com George Sanders, o poder sentia fortes dores no peito há meses, mas as tratava como exaustão total. Registros médicos do estúdio, liberados décadas depois, mostraram avisos sobre a saúde dele. Foram suprimidos pela Fox do século XX, que temiam perder o principal atrativo de bilheteria. Power soube que sua esposa estava grávida de um filho que ele jamais conheceria. Apesar de seu patrimônio de 10 milhões de dólares, hoje estimado em 95 milhões, disputas legais sobre sua morte repentina deixaram seus filhos lutando pela herança por anos. O diretor Henry King, que trabalhou com Power em 7 filmes, confessou mais tarde: todos nós sabíamos que algo estava errado. Sua respiração ficava curta. Ele suava profusamente após o mínimo esforço. Mas, quando sugeri que ele procurasse médicos, o estúdio interveio e garantiu que ele estava bem. O filme terminado, com um dublê ocupando as cenas restantes, tornou-se uma das produções mais assombradas de Hollywood. 13. Susan Hayward, 1917, 1975, a ruiva ardente que saiu do Brooklyn para a modelagem, chegando a 5 indicações ao Oscar, enfrentou o câncer no cérebro, provavelmente causado pela chuva radioativa. O diagnóstico de Hayward trouxe uma revelação chocante. Sua doença terminal, provável ligada ao filme O Conquistador, em Utah, a jusante dos testes nucleares. Hayward, famosa por retratar mulheres fortes, enfrentou o diagnóstico com determinação. Quando disseram que restavam meses de vida, ela disse ao médico: "Eu já vivi essa cena antes." A diferença é que não é um roteiro. Ela passou por tratamentos experimentais que fizeram seu cabelo ruivo cair em mechas. O que mais assustou Hayward foi a ligação do filme Conqueror 91, que deixou 220 membros do elenco e da equipe com câncer, incluindo John Wayne e Agnes Moorehead. Funcionários do governo negaram qualquer ligação, mas correspondência privada revelou que eles haviam monitorado a área de produção e encontrado níveis de radiação 400 vezes acima do normal. Sua última aparição no Oscar de 1974, apresentando-se doente, recebeu uma ovação de pé que durou quase 3 minutos. Quando ela morreu, aos 57 anos, as palavras finais que diria ao filho teriam sido, segundo relatos: "Eu sempre interpretei mulheres fortes durante toda a minha vida. Agora veremos quão forte eu realmente sou." 14. Alan Ladd, 19, 13, 19, 64. O relutante durão de Hollywood perdeu sua luta final contra complicações do câncer de pulmão, aos 50 anos. Embora os estúdios tenham fabricado a causa de sua morte como uma overdose acidental para proteger sua imagem heróica. A estrela Shane, que ficou de pé, 5, 6, mas dominava na tela, enquanto lutava contra o câncer. A crise de saúde do rapaz era segredo a céu aberto em Hollywood, mas escondido dos fãs. O diretor George Stevens lembrou que Alan mal respirava entre as tomadas. Em seu último filme, teríamos cortado. Arfou por ar, e a câmera voltou a rodar. Sua presença física marcante, movimentos contidos e força controlada, que o tornavam um astro de ação crível, deterioraram-se. Nos seus últimos 2 anos, executivos de estúdio, preocupados com seguro e responsabilidade, pressionaram médicos a diagnosticar seus sintomas como exaustão, não câncer. Quando o tratamento ficou inevitável, criaram disfarces
incluindo falsa viagem de pesca, que era, na verdade, uma internação de emergência. Talvez o mais trágico foi a consciência do rapaz de que a saúde piorava. Com o declínio na carreira, Veronica Lake revelou que suas últimas palavras a ela foram: "Não vou chegar aos velhos." Ronnie, o ator que inspirou gerações de homens de destaque com seu estilo simples, faleceu sozinho em sua casa em Palm Springs. Seu diagnóstico de câncer só foi confirmado décadas depois, quando os prontuários médicos foram abertos ao público. Kinsey Robert Taylor, 1911-1969. O perfil de Hollywood ficou manchado pelo câncer de pulmão que devastou seu corpo e reputação. O astro da MGM, que atuou em 80 filmes, prosseguiu trabalhando apesar da dor intensa, recusando que estúdios o substituíssem, mesmo cuspia sangue entre as tomadas. A luta de Taylor contra o câncer tornou-se alerta. Imagem e realidade em Hollywood. Projetava saúde perfeita na tela, fora do set, usava remédios mais fortes para funcionar. Seu último filme, O Barco do Fundo de Vidro, precisou interromper várias vezes enquanto Taylor lutava para respirar. Os engenheiros de som não conseguiam retirar isso do corte. O ator, que inspirou 80 mil cartas de fãs por semana, ficou esquecido pela indústria que explorou sua aparência. O chefe da MGM, Louis B. Mayer, que chamou Taylor de "meu bem mais valioso", recusou visitar-no no hospital, enviando apenas uma carta pronta. Talvez o que mais tenha doído a Taylor tenha sido ver sua aparência deteriorar. O homem que já foi eleito a mais perfeita figura masculina do cinema perdeu 60 libras. Seu rosto ficou magro e oco. Quando soube que lhe restavam meses de vida, Taylor, segundo relatos, disse ao médico dele: "Conquistei fama pela boa aparência. Eu preferiria partir agora a deixar que o público me veja definhar." Ele morreu aos 57 anos, com sua ex-esposa Barbara Stanwyck, arcando com muitas de suas despesas médicas, apesar do divórcio ter ocorrido anos antes. 16. Steve McQueen, 1930-1980, o rei do cool, rejeitou o tratamento convencional para o câncer, buscando métodos alternativos controversos que não o salvaram. Em 1979 foi diagnosticado com mesotelioma letal e fugiu para o México em busca de tratamentos não comprovados. Os médicos americanos lhe disseram que sua condição era terminal. O que os fãs nunca viram foi o desespero de McQueen. No capítulo final, a estrela de ação que fazia truques ficou acamado, viajando sob o pseudônimo Sam Shepard para fugir da imprensa. Seu peso caiu de 170 para 110 libras. Olhos azuis ficaram amarelados. A verdade sobre sua doença gerou polêmica, embora atribuída ao amianto de macacões de corrida. McQueen foi fumante de 3 maços por dia desde os 9. Sua viúva revelou que ele fumou até semanas antes da morte, acreditando que a fama o protegeria das consequências. Seu tratamento final, bizarro, envolveu enemas de café, injeções de soro animal e dieta de caroços de damascos. Quando falharam, ele passou por cirurgia para remover tumores numa clínica mexicana com credenciais duvidosas. Morreu pouco depois, segurando uma Bíblia e, segundo relatos, perguntando ao filho: "Eu fiz diferença?" Sua herança, de $30 milhões, incluía 35 motocicletas personalizadas e 15 carros clássicos, mas não tinha seguro médico. 17. Dana Andrews, 1909-1992. O mestre do film noir, que personificou a identidade masculina do pós-guerra, em clássicos como Laura, sucumbiu à pneumonia após anos lutando contra o alcoolismo e o câncer de pulmão. O declínio de Dana Andrews foi muito comovente, pois sua voz rica e distinta, outrora entre as mais reconhecíveis de Hollywood, foi arrasada pela doença. Andrews manteve em segredo o diagnóstico de câncer até ser obrigado a se aposentar da atuação, enquanto sua presença, antes imponente, se deteriorava. O diretor Otto Preminger, que o tornara estrela, o visitou no seu último ano e mais tarde contou aos colegas: "Não reconheci o homem. Vi que o câncer tirou tudo, exceto os olhos dele, que ainda tinham a mesma intensidade." O golpe mais cruel da história de Andrew foi o renascimento tardio de sua carreira, pouco antes do diagnóstico, depois de anos de alcoolismo terem prejudicado sua trajetória. Ele havia alcançado a sobriedade e estava aproveitando um retorno na televisão e no teatro. Críticos haviam começado a escrever sobre seu segundo ato quando o câncer atacou. O que poucos sabiam é que Andrews havia sido um ardoroso defensor da saúde, servindo como presidente do Screen Actors Guild, onde ele lutou, para uma cobertura médica melhor para atores que envelhecem. A doença que o levou aos 83 anos deu origem ao Dana Andrews Memorial Fund, para tratamento de dependência,
que tem ajudado centenas de artistas a ter acesso a serviços de recuperação. 18. Joseph Cotten, 1905-1994. O distinto cavalheiro de Hollywood, cuja dicção precisa e a intensidade contida elevaram clássicos como Cidadão Kane e O Terceiro Homem, lutou contra o câncer de garganta que lhe tirou seu maior patrimônio, a voz. Cotten, o ator favorito de Orson Welles, foi submetido à cirurgia que o deixou quase mudo. A cruel ironia de Cotten foi que o câncer atacou justamente o instrumento que o tornou famoso. Sua laringectomia deixou o homem descrito como voz icônica do cinema, capaz de se comunicar apenas por escrito e sussurros. O diretor Carol Reed, que visitou perto do fim, chamou aquilo de ver Beethoven ficar surdo. O que tornou a história de Cotten triste foi seu romance tardio com Patrícia Medina, a quem se casou aos 55 anos. Casal planejou turnês de poesia antes do diagnóstico dele. Medina foi a voz dele, lendo memórias dele, em eventos locais, ao lado dela. Cotten manteve a dignidade ao longo do declínio, escrevendo no diário final: "A ironia não me escapou. Fiz fortuna com minha voz e sairei sem ela." Apesar da doença, ele seguiu aconselhando jovens atores até perto da morte, aos 88 anos. Uma fundação em seu nome já financia a pesquisa sobre câncer de cordas vocais. 19. Rock Hudson, 1925-1985. O galã por excelência de Hollywood chocou muito o mundo quando revelou sua homossexualidade e AIDS. Por fim, já morrendo de linfoma relacionado à AIDS aos 59 longos anos. A batalha pública de Hudson transformou a percepção da doença e forçou os Iriwa a enfrentar a epidemia e preconceitos. A angustiante ironia da história de Hudson era que o ator que encarnava a masculinidade heterossexual em mais de 70 filmes vivia com medo de ser exposto. Executivos do estúdio criaram uma farsa de casamento para proteger o investimento de $10 milhões quando a doença dele ficou impossível de esconder. A fachada cuidadosamente construída desmoronou durante a noite. O que a maioria não sabe é que a última aparição pública de Hudson na Dynasty ocorreu quando ele já estava gravemente doente, com os produtores sem saber de sua condição. Co-star Linda Evans mais tarde revelou que percebeu que algo estava errado durante a cena de beijo entre eles, mas foi informada de que Hudson estava com gripe. O programa recebeu cartas de espectadores exigindo que Evans fizesse um teste de AIDS após o diagnóstico tornar-se público. Ele morreu. Isso impulsionou a primeira grande arrecadação de Hollywood para AIDS, com Elizabeth Taylor liderando os esforços que arrecadaram mais de $270 milhões. O presidente Reagan, que nunca mencionou AIDS, apesar de milhares de mortes, enfrentou a epidemia após a morte de Hudson. Alocando o primeiro financiamento público importante para a pesquisa, 20, Grace Kelly, 1929-1982. O gelo. A loira elegante que deixou Hollywood pela vida de realeza morreu de um derrame. Muitos especialistas hoje acreditam ter sido desencadeado por câncer não diagnosticado. Os prontuários médicos de Kelly, lacrados há décadas, mostraram que ela tinha sinais de câncer de ovário nos meses que antecederam o acidente fatal. A saúde da princesa de Mônaco em deterioração. Tinha sido ocultada do público pelos oficiais do palácio, preocupados com o frenesi da mídia. O que parecia peso no último ano era inchaço abdominal. Faltas públicas cresceram, atribuídas à fadiga, não à dor que ela sentia. O ex-médico de Kelly, Dr. Jian Go. Mais tarde admitimos a suspeita de doença grave. Fomos instruídos a manter sigilo. A princesa recusou exames, dizendo que a carreira no filme já lhe trazia escrutínio público suficiente para a vida toda. As amostras de sangue depois do acidente mostraram marcadores de câncer de ovário avançado. A trágica realidade. Se Kelly tivesse recebido o diagnóstico adequado, o derrame que ocorreu ao dirigir poderia ter sido evitado, pois médicos teriam reconhecido seu risco de coagulação. Seu amigo e ex-diretor, Alfred Hitchcock, talvez tenha dito isso da melhor forma. Grace escapou da vergonha pública de forma estranha. O acidente lhe trouxe sigilo e a morte que nunca teve em vida. Qual dessas lendas de Hollywood mais te surpreendeu? As estrelas da Era de Ouro, enfrentando o câncer, enfrentaram papéis difíceis fora das telas, travando guerras privadas. Foi correto esconder essas doenças para proteger legados? Ou será que esse segredo custou vidas atrasando a informação sobre os riscos do câncer?
Comente nos comentários.